Oi, gente! Hoje eu vou falar pra vocês sobre os tipos de visto. Bom, no geral, eles se dividem em dois: de estada temporária e de estada permanente. O de estada temporária são para aquelas pessoas que vão ficar menos de um ano em território português, como por exemplo, para fazer um tratamento médico ou participar de uma competição esportiva. E o de estada permanente são aquelas pessoas que vão ficar mais de um ano em território português. Ele é válido por 4 meses e é o período durante o qual a pessoa tem que ir no CEF pedir autorização de residência. Mas eu vou falar sobre isso mais aprofundado em outro vídeo. Bom, eu vou falar dos tipos de vistos mais solicitados. Se tu acha que tu não te enquadra em um desses tipos, tu pode procurar o consulado mais perto de ti e ver qual seria o tipo de visto que tu te encaixaria. Os vistos de trabalho, eles são divididos em D1, D2 e D3. Se tu não tiver nenhum desses 3 vistos, tu não vai poder trabalhar de maneira legal em Portugal, a não ser que tu esteja lá para estudar e peça autorização para o CEF. O D1 é o tipo mais comum, é quando uma pessoa tem um contrato ou uma promessa de contrato com uma empresa portuguesa. O tipo D2 é também conhecido como visto de empreendedor. São aquelas pessoas que pretendem trabalhar como prestador de serviços, profissionais liberais ou empreendedores que pretendem montar um negócio no país. Ou ainda os estrangeiros que tenham feito operações de investimento em Portugal. Ou que comprovem possuir meios financeiros em Portugal, como por exemplo um financiamento no banco português. E que tenham a intenção de investir em território português. Mas o simples fato de querer abrir um negócio em Portugal não garante a concessão desse visto. Vai ser feita ainda uma análise da relevância econômica e social desse investimento para Portugal. O visto D3 também é conhecido como visto para trabalho altamente qualificado. Tá, Bela, mas o que significa trabalho altamente qualificado? É o estudante de doutorado, investigador colaborador de um centro de investigação reconhecido pelo Ministério da Ciência e Educação, ou se o trabalhador for praticar uma atividade de docência em algum estabelecimento de ensino português, ou ainda o pessoal da TI. E o requerente deve ser sempre um trabalhador subordinado a uma empresa portuguesa e não pode ser nacional de Estados membros da União Europeia, nem do Espaço Econômico e nem da Suíça. A documentação necessária normalmente é o contrato de trabalho, a declaração da empresa e aqueles documentos gerais que são pedidos, como foto 3x4, declaração de meio de subsistência e alojamentos. Agora, sobre os vistos de estudantes, são concedidos para quem tem carta de aceite e vários outros documentos. Mas eu não vou falar profundamente aqui, porque o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre a minha experiência com visto. Lá eu vou dar detalhadamente todos os documentos que são necessários para a concessão do visto de estudante. Se tu pretende realizar um curso ou uma mobilidade que tu vai ficar menos de um ano no território português, tu vai precisar solicitar um visto de estada temporária para motivos de estudo. Já quem vai estudar por mais de um ano, que é o meu caso, precisa pedir o visto D4, que é o visto de residência por motivos de estudo. Com esse tipo de visto é sim possível trabalhar, mas tu precisa ter uma autorização do CEF e os horários de trabalho não podem coincidir com os horários de estudo. O visto de reagrupamento familiar, que é o visto D6, ele pode ser feito com um familiar dentro ou fora do território português. Nesse caso, uma pessoa já deve ser residente e quem pode pedir são os cônjuges, os filhos menores. Na lei eles comentam assim, filhos menores, e eles separam os filhos adotados, não sei por que faz isso, e ainda falam que o país de origem tem que reconhecer os filhos adotados como idênticos de direitos que os filhos legítimos, sendo que eles já na lei deles estão fazendo essa diferenciação, então... Mas a ideia é essa, podem ser tanto os filhos legítimos quanto os filhos adotados, só não entendi porque eles fizeram essa diferenciação na lei, sendo que na real essa diferenciação não existe. E os filhos maiores que estejam estudando em um estabelecimento português. Tem outros ainda que podem pedir reagrupamento familiar, então vou deixar na descrição um link da lei do estrangeiro para vocês poderem consultar mais alguma coisa que vocês tenham ficado em dúvida. Nos casos de quem tem autorização de residência por motivos de estudos, só podem reagrupar cônjuge e filhos menores. O visto D5 é relacionado apenas a membros da União Europeia, então eu não vou mencionar aqui. E por último, o visto D7, que é chamado também de visto de aposentado ou visto de rendimentos. Ele é destinado a pessoas que estão aposentadas e que queiram viver em Portugal com seus benefícios, aposentadorias, ou possuem algum rendimento em Portugal, como bem móvel, imóvel, aplicações financeiras ou alguma propriedade intelectual. Tem alguns requisitos necessários exigidos pelo CEF, que é ter rendimentos mínimos que possibilitam a sua manutenção no território português, por no mínimo um ano, e esse valor é calculado dependendo do número de pessoas que vão ir com essa pessoa. Por exemplo, se é só um adulto, deve ser 100% do salário mínimo vezes 12. Se vier mais um adulto junto, é mais 50% do salário mínimo vezes 12.
E caso vier um jovem menor de 18 anos, é mais 30% de um salário mínimo vezes 12. Ah, e tem que ter um comprovativo de que esses rendimentos estão sendo enviados para Portugal. E além disso, esses rendimentos não são tributados pelo governo português, desde que eles sejam tributados no país de origem. Sobre os valores de visto, eles variam. Eu já achei no site da VSF, por exemplo, 540 para um tipo de visto, 460 para outro tipo de visto, e eu paguei no visto consulado de Porto Alegre R$ 520. Então, beira na faixa de R$ 500 um visto, sem contar com todas as outras despesas, do apostilamento, do reconhecimento de firma, que eu fiz tudo no cartório, né? Mesmo que não seja pedido visto para brasileiro entrar em Portugal por até 90 dias, tem algumas coisas que são exigidas para o brasileiro poder entrar lá. O primeiro, que vocês já sabem, obviamente, é ter um passaporte. O segundo é ter uma passagem de ida e volta. O terceiro é ter um comprovante de hospedagem. O quarto, um seguro viagem. E o quinto é ter um comprovante de que tu vai ter meios para se sustentar durante esses tantos dias que tu vai ficar em Portugal. Ou uma carta convite, um termo de responsabilidade emitido por um cidadão português, que garante que ele vai te bancar lá e algo assim. Bom, gente, era isso que eu queria falar pra vocês sobre os tipos de vistos que temos pra entrar em Portugal. Eu dei eles de uma maneira geral, os vistos mais solicitados. Então, como eu falei no início do vídeo, se tu acha que não te encaixa nenhum desses tipos, tu pode entrar em contato com o consulado mais próximo de ti e verificar qual seria que tu poderia se encaixar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, por favor, deem um like pra mim. E se tu ainda não te inscreveu no canal, te inscreve pra tu não perder nadinha sobre as dicas de Portugal que eu vou dar daqui a alguns dias quando eu chegar lá. Beijo!